Olá, a gente vai fazer uma breve revisão agora do que foi visto no encontro 9 do seminário Acompanhando Lacan, em que a gente segue discutindo e estudando o texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, seguindo do item 2 em diante. O item 2 se chama Símbolo e Linguagem como Estrutura e Limite do Campo Psicanalítico, em que Lacan segue defendendo a ideia de que aqueles que forem sustentar uma prática psicanalítica aquém ou além do campo da linguagem está muito próximo de incorrer em desvios técnicos, em erros técnicos, porque além ou aquém da linguagem não tem nada, apenas o real. E é portanto que ele propõe que a gente faça o chamado retorno a Freud para melhor prolongá-lo. Então, não se supera Freud, se prolonga o seu trabalho, a sua descoberta. Uma descoberta de que as leis do inconsciente são as mesmas leis da linguagem e que o nosso aparelho psíquico e o nosso funcionamento mental é regido por essas leis que ele descobriu e chamou de condensação e deslocamento. Essa prática de trabalhar com o simbólico, de trabalhar com a fala do paciente, exige que a gente entenda que o desejo para ser reconhecido só numa relação de linguagem e de endereçamento de um paciente a seu analista. E daí vem a ideia de que o desejo do homem é o desejo do outro, que o primeiro objeto de desejo do ser humano é ser reconhecido como sujeito. E a fala, numa análise, tem essa função de se fazer reconhecer para um outro sujeito. Depois disso, ainda sob a descoberta freudiana, Lacan nos lembra que o simbólico também está presente, também está operando naquilo que a gente chama de sintoma. Então, os sintomas se estruturam, se organizam desde esse funcionamento linguageiro que está no nosso inconsciente. Então, os sintomas são nós, são enodamentos significantes que cessam de deslizar adequadamente e que, por cessar de deslizar adequadamente, produzem angústia e produzem sintoma. E daí Lacan vai dizer que uma análise, ela se desdobra, ela se desenrola toda numa experiência de linguagem, assim como os sintomas se resolvem nesse mesmo tipo de lógica. Então, os sintomas são caroços de linguagem que perdem a capacidade de se dialetizar. E a análise seria uma forma de recolocar esse nó, esse caroço sintomático numa dialética e num deslizamento dentro das redes significantes. Vocês veem que essa ideia do inconsciente como uma estrutura representacional é o que Lacan vai chamar de lei. Lacan vai dizer que a lei que interdita o homem, que a lei que marca um homem como um ser castrado, é a lei da linguagem. Então, quando a gente fala em lei, em Lacan, a gente não está falando
do pai que interdita, do pai edípico, né? A gente está falando da lei, da linguagem que interdita a relação do sujeito com o gozo. É a lei que faz a castração no ser humano. É a ordem simbólica que recorta e interdita a experiência existencial do homem. E essa ordem simbólica, ela transita pelo imaginário, pelo simbólico e pelo real. Já que o homem habita um mundo de representações, organizado por representantes e que dispensa a coisa. Então, representações é o imaginário, é o significado coletivo dos signos. Representante são os significantes, é o registro do simbólico, é o registro das operações lógicas. E a coisa perdida é o real. É o real que é furado e capturado pelo simbólico. Então entendemos que a coisa cai quando o mundo das palavras entra em cena. Entra em cena fazendo com que o objeto caia, inscrevendo uma representação do objeto que fica recalcado e que se instaura numa cadeia de significantes cuja totalização não vai ser mais possível. Então, objeto, representação de objeto, representante da representação, que é o que a gente chama de significante, né? Representante da representação do objeto. E é ali que Lacan vai dizer para nós que esse mundo de representantes e representação é o que faz o mundo, é o que faz a coisa. Ou seja, antes de tudo, como ele nos lembra aqui, é o verbo. Primeiro é o verbo. O homem fala e depois que fala, o mundo se constitui. Falando ainda da constituição do mundo, ele vai nos lembrar que o incesto é justamente essa organização cultural que nos tira da pura posição de natureza. O incesto, portanto, é o que faz com que o homem se tire dessa relação puramente animalesca, puramente integrada à natureza e faça o passo civilizatório, saindo do instinto para a pulsão. A interdição do incesto, a interdição das leis da linguagem, é o que tira o homem do estado animalesco e o institui como um ser de cultura, um ser de linguagem. Continuamos. E falando do simbólico, Lacan nos lembra que é a partir da linguagem que existem as diferenças de gerações, as hierarquias, a lógica de parentesco, a interdição do gozo e, portanto, nos indica que a função paterna, mesmo concentrada numa pessoa só, também circula entre imaginário, real e simbólico. Entrando nessa questão da função paterna, ele vai nos dizer que o nome do pai deve ser entendido como esse suporte que faz com que a função simbólica opere, que faz com que a imagem do pai se identifique com a lei. Então a imagem do pai teria uma função de dar um suporte a essa operação da lei
que incide sobre o sujeito. Então isso nos faz pensar que para que uma função psíquica opere, sempre é preciso que ela se sustente desde um significante. Então é o significante que faz essa função paterna, ou qualquer outra função. Essa função de instituir um sujeito, que é também dali onde se institui a dívida simbólica. Então a dívida simbólica, ela é uma dívida referente a essa função que faz de cada um de nós um sujeito de desejo. Depois ele fala um pouquinho disso que a gente já conversou bastante, sobre esse grande outro que antecede o sujeito, essa estrutura de linguagem que muitas vezes decide sobre o destino do sujeito, como diz Lacan, faz dele um bandido, um herói, faz dele um perverso ou um benfeitor, né? E vai propor que o que nos tira de ficar submetido a esse destino, ou a isso que vem da linguagem do outro, é justamente o desejo. Então, a função paterna, o desejo, é o que nos permite se retirar dessa estrutura de linguagem que nos determina inconscientemente. Então, falar é ser protagonista da linguagem que nos habita. Desejar é se apropriar daquilo que aconteceu sobre nós. Na loucura, como ele dá um exemplo, essas marcas deixam de se dialetizar, né? Esses significantes deixam de se dialetizar e o sujeito passa a ser mais falado do que falante da sua história. E falando em dialetizar, ele vai também falar dos sintomas neuróticos, que tem, sim, uma relação com o simbólico, né? Porque são sintomas construídos desde a organização linguageira e que poderiam ser pensados como um significante, então um sintoma como um significante de um significado recalcado. É muito interessante, né? O sintoma é um significante de um significado recalcado. Segundo ele, o homem também pode perder-se de si mesmo quando alienado a um eu civilizado, totalmente adaptado ao discurso social, perdido na ideia de uma comunicação perfeita consigo mesmo e com os outros. Então, o homem, totalmente no imaginário, se perde de si mesmo. E aqui Lacan dá um passo, falando um pouco mais a respeito do como, se a gente passar a entender que toda a realidade humana se organiza a partir desse tecido simbólico que recobre o mundo das coisas, como é que nós, psicanalistas, vamos deixar isso de lado? Como é que se pode pensar numa ciência pretensamente natural, pretensamente empírica, se a subjetividade do pesquisador e a maneira com que se recorta os objetos do mundo já está totalmente abarcada pela teia simbólica? Então não é possível uma ciência totalmente natural. A ciência, principalmente do homem, deveria ser uma ciência da subjetividade. Então deve-se estudar a subjetividade, pessoal, não o comportamento ou o organismo. Porque mesmo que a gente quiser estudar o comportamento ou o organismo, antes de tudo isso está a linguagem. Lacan insiste que a gente fique atento
ao conhecimento da nossa época. Aqui o caso era linguística e antropologia, ciências do homem, e lembra que Freud fez uma proposta curricular de estudos para o psicanalista, que seria psiquiatria, sexologia, história da civilização, mitologia, psicologia das religiões, história e crítica literária, retórica, dialética, gramática e poética. Bom, acho interessante seguirmos esse caminho. O item 3 tem como título As ressonâncias da interpretação e o tempo do sujeito na técnica psicanalítica, aonde Lacan reinicia com a temática de que o que fundamenta uma prática psicanalítica é a fala do paciente e o seu campo, a linguagem. Bem, como ele está trabalhando nesse artigo. E nos propõe que a fala, ela faz, ela produz, ela implica o outro. A fala sempre implica o outro. E essa palavra direcionada pode circular no real, no simbólico e no imaginário. No imaginário, essa palavra tem o estatuto de signo. No simbólico, essa palavra tem o estatuto de significante e no real, de letra. Né? E é sobre essa palavra, esse discurso, essa linguagem do paciente que deve cair a interpretação do analista. A interpretação do analista sempre em vias de produzir uma equivocação, de produzir um rompimento dessa amarragem sígnica. A interpretação quebrando o sentido e abrindo para outras possibilidades de deslizamento. Ou seja, a nossa interpretação deve incidir sobre a estrutura significante do inconsciente do paciente que aparece no seu discurso sem ele saber, que aparece no seu discurso, essa trama inconsciente que aparece no seu discurso, sem o paciente saber que isso está ali se mostrando. Essa cadeia inconsciente, significante, ela traz as marcas do infantil, as marcas do outro do paciente, as marcas do conjunto simbólico que o precedeu e que se deitou sobre ele desde que ele nasceu. Lacan vai chamar isso mais tarde de la langue, né? Esse conjunto de registros, de marcas significantes que constituíram o infantil do sujeito. E basta que o analista reconheça, traga à baila esses significantes para que isso produza efeitos no sujeito. Depois disso, ele vai trabalhar com a ideia de signo, conceituando signo como aquilo que representa algo para alguém. E esse algo que o signo representa para alguém é o indivíduo, é a pessoa, é o eu imaginário, e não o sujeito do inconsciente. Então, significante é aquilo que representa um sujeito para um outro significante. Signo é o que representa algo para alguém. Então, escutar o signo é objetificar o paciente. Código, signo, significado, tudo isso é do registro do imaginário. E isso produz objetificação. Tanto que ele traz aqui um exemplo das abelhas, que é da ordem do código. Porque o que é próprio da linguagem humana é que o significado
só se produz numa cadeia significante, e isso sempre vai se abrir para múltiplas significações. Então a linguagem humana abre a realidade para múltiplas significações. Bem, então a gente sempre trabalha com múltiplas significações possíveis. E ele vai nos dizer que essa fala do paciente endereçada a nós é uma busca de reconhecimento. A fala tem essa função de buscar o reconhecimento. Tanto que ele diz assim: o reconhecimento como um ser que pergunta, que tem uma falta, que tem uma interrogação, que tem um desejo. E aqui aparece, né? O que me constitui como sujeito é a minha pergunta. Ou seja, o sujeito do inconsciente se constitui pela falta de um saber. Então vocês veem que ele vai colocando para a gente que o que se deve ter como objetivo de uma análise é ajudar a parir essa fala verdadeira. E essa fala verdadeira, essa palavra verdadeira, só vem à tona numa experiência dialética. Então a psicanálise é decididamente uma experiência dialética. Nessa relação do paciente com o analista, que tem esse estatuto de uma experiência dialética, é importante que a gente verifique desde o começo quem é o sujeito que fala e quem é o sujeito a quem o paciente se endereça. Quer dizer que quando a gente está atendendo o paciente, a gente tem que se interrogar quem é o outro do paciente e quem é que fala nesse paciente. É essa ideia de que o eu que fala, o eu que produz um discurso, não é o mesmo eu do inconsciente. Né? O eu do sujeito não é o mesmo eu que articula um discurso. Então a gente tem o eu do inconsciente, que é o eu da enunciação, que é o eu de um dizer, que é simbólico. E nós temos o eu imaginário, que é o eu do dito, que é o eu do enunciado, que é um outro registro daquele que se coloca diante de nós. Certo? Então o eu se constitui na busca, na pergunta, numa experiência dialética, num dizer, numa enunciação. Seguimos. Por fim, a gente vai entendendo que o sujeito do inconsciente, que o sujeito psicanalítico se constitui na medida em que se mantém aberta uma pergunta, na medida em que se mantém em funcionamento a dialética discursiva do paciente falando de si com o outro. Depois disso, Lacan vai dizer que não é possível definir o tempo de uma análise, assim como o tempo de uma sessão, porque se a gente fizer isso, o paciente vai supor que a sua verdade está à sua disposição só no fim do processo. Isso não se dá assim. A verdade vai se constituindo, ela vai se enunciando no decorrer de uma análise. Assim como o tempo de uma sessão não deve se determinar previamente pelo tempo do relógio, mas sim uma sessão dura a partir daquilo que o discurso do paciente, a partir daquilo que o desfiladeiro dos significantes em uma sessão for nos orientando para o momento certo de terminá-la. Então, uma sessão de análise segue um tempo lógico, não um tempo cronológico. A gente encerra uma sessão no ponto em que o paciente precisa recortar aquele momento como prenhe de significações.
Então a gente termina uma sessão de análise não porque deu 45 minutos, 50 minutos, mas porque o trabalho psíquico necessário para que aquela sessão tenha uma marca de diferença tenha sido feito. E é por isso que é importante que o paciente sinta que o fim de uma sessão sempre traz algo que ele precisa reconhecer como um avanço em seu progresso. Tá bem? Então, o término de uma sessão de análise é uma pontuação do analista sobre o discurso do paciente e não sobre o relógio. Se a gente trabalhar com a ideia do relógio, por exemplo, conforme Lacan, o paciente obsessivo vai sempre procrastinar aquilo que realmente é importante para falar, para deixar quando ele sabe que não se vai ter mais tempo para seguir em cima daquele ponto tão difícil. Então, o paciente obsessivo, se a gente trabalha com o tempo cronológico, ele fica procrastinando, ele fica postergando para trazer algo de valor justamente quando não vai se ter mais tempo para trabalhar. Então, o fim de sessão e o tempo de sessão deve ser sempre algo que atravessa a intenção do sujeito em falar ou não falar e que surpreende o sujeito em cima de um enunciado. Lacan diz que o que manda no tempo da sessão é o tempo da linguagem, é o tempo do discurso. E fora disso, para nós, psicanalistas, existem apenas trevas exteriores. Bem, então trabalhar com o tempo lógico e não cronológico ajuda a impedir que as resistências do paciente, que o controle do paciente impeça o trabalho analítico. Depois ele vai trazer uma coisa importantíssima, que é o seguinte: essa fala é uma fala que vai simbolizando o objeto, que vai matando o objeto, que vai dispensando o objeto. E é só como morta que esse objeto de gozo, que essa coisa, é só como morta que se constitui no sujeito a eternização do seu desejo. Então, olhem que importante isso, né? É só quando a coisa está morta, pelo simbólico, que o desejo se eterniza. E esse desejo se eterniza e se constitui e se firma só a partir do momento em que o sujeito se desliga do querer do outro, se desliga da demanda do outro. Enquanto o sujeito fica inteiramente alienado à demanda do outro, a sua única forma de fazer aparecer o desejo é através do desejo de morte. Eu diria também o sintoma, né? Fora da linguagem, Lacan nos diz, todo desejo é desejo de morte. É só enlaçado ao campo discursivo que o desejo empurra para a vida. Aqui nós temos esse tramado entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Que a pulsão de vida é que faz com que a pulsão de morte não chegue às vias de fato. Então, o analista deve se comprometer inteiramente com o discurso de seu paciente, porque é o discurso que faz a vida pulsar. Como poderia fazer de seu ser o eixo de tantas vidas se o psicanalista nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas no movimento simbólico? E aí vem a questão, que renuncie a essa prática quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade da sua época. Que renuncie a essa prática quem supor que o sujeito não se constitui na linguagem. É desde a linguagem que o homem
chega ao mundo e é só falando que o homem se mantém no mundo. Então aqui termina função e campo da fala e da linguagem em psicanálise.